Então a mãe em pós-parto, ela precisa saber que antes de começar exercício mais intenso, ela precisa preparar o corpo, fazendo esse trabalho aí, esse processo aí, tá? Então é bem importante ter bastante consciência que não pode fazer abdominais tradicionais, porque quando tu faz exercícios tradicionais, ou tu volta numa intensidade aí maior, ou faz abdominais normais, os tradicionais, tu faz uma pressão intra-abdominal, que isso causa o que lá dentro? Faz uma pressão para cima e para fora. E se tu tem uma diástase, vai forçar mais ainda essa abertura da parede abdominal aí, tá? E se tu fizer os exercícios específicos, vai tratar fazendo aí a pressão para cima e para dentro, fazendo com que feche aí essa diástase, tá? E melhore os sintomas. Então, por isso que é muito importante tu ter consciência e passar por esse processo antes de começar aí os exercícios mais intensos, tá? Hoje a live é sobre respostas, sobre as dúvidas da semana aí. Coloquei caixinhas aí de pergunta durante a semana, fiz alguns posts aí com algumas dúvidas aí, algumas coisas que acontecem na vida das mamães. Então hoje a gente vai estar dando esse bate-papo aí, conversando sobre tudo isso, certo? Então vou dar aí mais um tempinho, enquanto o pessoal vai entrando, vai se acomodando. Enquanto isso eu vou também aqui me acomodar, pegar minha colinha, para não esquecer de nada, minha aguinha. E aí, como estão curtindo esse feriado aí? É bom um feriadinho, hein? Bom para descansar, bom para fazer um lazer, bom para viajar. Boa noite, Miriam. Bem-vinda. Boa noite, cunhado. Vou deixar o pessoal dando uma entrada. Oi, Sara. Boa noite a todos. Eu não fixei aqui. Peraí, deixa eu fixar a minha live para quem está entrando agora. Que hoje eu vou estar respondendo umas perguntas das caixinhas que eu abri e dúvidas aí da semana que aconteceram. Então, vamos iniciar pela primeira aí. Vou responder uma pergunta aqui que é bem interessante. Doguinhos latinos, meus doguinhos. O marido vai fazer meu doguinho parar. Faz parte. Silêncio. Vera, boa noite. Então tá. Pessoal, me veio uma pergunta aqui essa semana sobre queda de cabelo aí após a gestação. Quem é mãe sabe que isso acontece, mas muitas vezes não sabe o porquê que isso acontece. Então, eu vou estar esclarecendo aqui por que existe essa grande queda aí de cabelo após a gestação. Durante a gestação, a gente tem um aumento grande aí de 2 tipos de hormônio, que é a progesterona e o estrógeno ou estrogênio. Pode ser pronunciado das duas formas. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui. Eu vou até ler para não deixar ficar nenhuma dúvida, tá? A progesterona, ela é produzida na puberdade, tá? Pelos ovários, em níveis normais. Durante a gestação, esses níveis aumentam muito, que é produzido pela placenta. Tudo isso acontece por quê? Qual é a função desse aumento aí? É para ter uma gestação saudável, né? Para ter aí o seu bebezinho tudo certo e continuar aí com a gestação super bem, tá? Depois da gestação, esses hormônios têm uma queda brusca, tá? E acaba daí desregulando um pouco. E isso pode durar até 6 meses aí do teu bebê. Por isso que tem essa queda aí de cabelo, tá? Então esses hormônios são responsáveis
por produzir, por deixar que nem o estrógeno, né, é o hormônio responsável, que é o contrário aí da testosterona. Então é o responsável por formar aí a fertilidade, a nossa sexualidade. E quando depois da gestação a gente tem uma queda aí, e por isso que acontece essa queda também dos cabelos, tá? Então aí, até 6 meses do bebê é considerável normal. Após os 6 meses, se continuar uma queda muito grande, é importante tu procurar um especialista, de preferência um dermatologista, que vai te ajudar a identificar o que está acontecendo. De repente tu tá desregulado os teus hormônios, ou tá faltando alguma vitamina no teu corpo, e daí tu precisa regular para não ter essa queda aí, para não continuar essa queda, senão vai alterar outras coisas no teu corpo também, não só a queda de cabelo, né? Vai enfraquecer unhas, a tua pele vai ficar mais seca. Então é importante tu ver como está esses hormônios aí, tá? Então, mas aí até 6 meses do bebezinho é normal a gente ter essa queda. Eu, inclusive, estava tendo bastante, agora já tá parando, tá normalizando, tendo aquela quedinha normal, tá? Então, mas se tu tiver uma queda maior e já passou dos 6 meses, é importante tu procurar um especialista e ver o que tá acontecendo aí no teu corpo, certo? Então essa aí era uma das dúvidas. A outra é o que me perguntaram se eu sempre cuidei da minha alimentação, do meu corpo, ou algo específico me motivou. Oi, boa noite, Thaís. Então, eu sempre, a atividade física sempre fez parte da minha vida, tá? A alimentação, eu confesso que eu comecei a cuidar muito mais agora. Agora que eu tenho um conhecimento maior, depois que eu me tornei também educadora física, que eu vejo a importância da alimentação tá aí bem equilibrada, que eu comecei a cuidar mais. E mais ainda depois, durante a gestação e depois da gestação. Então, mais ainda eu comecei meus pais sempre foram muito ativos, né? Meu pai sempre praticou futebol quando era mais novo. Minha mãe também sempre foi uma pessoa que praticava exercício, faz até hoje muita atividade física. Então, assim, meu irmão, né, eu considero ele um atleta porque ele pedala todos os dias, em torno, em média, de 60 quilômetros por dia. Então, toda a nossa família aí tem essa veia aí esportiva, tá? E isso eu vejo como é importante tu começar desde criança a motivar o teu filho à prática de atividade física. Eu escolhi a minha profissão também porque eu me espelhei, eu tinha uma pessoa que eu tinha como exemplo, que era minha professora de educação física. Então eu admirava muito ela, admiro até hoje muito, né? E foi onde eu decidi escolher a minha profissão. Mas vem desde casa essa coisa de fazer atividade física. Então eu sempre fui assim envolvida em participar de todos os jogos que tinha na escola, mas tudo isso influência de casa. Então eu via minha mãe, eu me lembro que eu era criança, eu via minha mãe fazendo ginástica aeróbica, para quem aí é desse tempo, sabe o que eu tô falando. E tinha, às vezes, na TV, e eu via ela fazendo e eu acabava acompanhando ela. Então, imagina, eu era muito pequena, eu me lembro que eu tinha em torno de uns 6 anos, e eu já começava a fazer. Então, assim, quem é da minha geração, a gente sabe que a gente tava mais na rua, brincando mais, né? Aquela coisa de brincar com bola, de correr, aquela coisa toda. E isso sempre me fez muito ativa. E comecei a fazer a academia eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Eu comecei, em vista de muitos hoje, que tem mais um acesso mais fácil, começam mais cedo. Mas eu comecei nessa faixa etária aí. Só que antes eu já praticava esporte, né? Jogava vôlei, jogava handebol, jogava futebol, enfim. Sempre pratiquei. E por isso que eu vejo que é muito importante. Eu vejo muitas pessoas sedentárias aí, porque não tem essa influência, às vezes, de casa também, né? Tudo isso a gente é um exemplo para os nossos filhos. Então, se tu tiver uma alimentação ruim, pode ter certeza que ele vai ter uma alimentação ruim e vai ser um adulto que vai ter dificuldade.
Então, a gente tá sempre falando aqui que se tu começar com hábitos bons desde criança, pode ter certeza que isso vai ser muito mais fácil na vida adulta. Meu esposo já fez live aqui falando sobre isso, né? Que costumes ruins, tu dá uma alimentação não legal para a criança, ela vai ter dificuldade aí na vida adulta para fazer uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável. E isso aí influencia demais. Então, se tu começar desde cedo a inserir hábitos bons, atividade física, uma alimentação saudável, pode ter certeza que vai ser um adulto que vai ser muito mais fácil de ele conseguir os objetivos e não vai ter essa dificuldade aí para emagrecer. Quem sabe aí que tem dificuldade, pode ter certeza que talvez na infância não tinha uma alimentação muito boa, né? Ou até mesmo não fazia atividade física. E isso se torna muito mais difícil na vida adulta. Então, eu, desde criança, sempre tive isso, sempre tive uma boa alimentação, não tanto como eu tenho agora, né? Mas a atividade sempre fez parte da minha vida, sim. E quem me incentivou e eu me espelhei foi nessa professora aí de educação física, e foi onde eu decidi que eu queria ser professora também de educação física, certo? Outra pergunta que me fizeram aí durante a semana é sobre quando voltar a treinar, após a cesárea e o parto normal. Então, dos dois aí, o que difere dos dois é justamente por ser um cesárea e o outro parto normal, tá? Então, a cesárea, todo mundo sabe que é uma cirurgia aí que é mais incisiva, a gente atinge aí 7 camadas, né, durante a cesárea, a cirurgia, é uma cirurgia bem agressiva, vamos dizer assim, então o tempo aí de espera vai ser maior para poder voltar a treinar do que um parto normal. Porém, os dois têm que ter o mesmo cuidado do que eu já falei algumas vezes aqui nas lives, eu vou repetir, que a mãe precisa preparar o corpo antes de voltar a uma atividade mais intensa, antes de voltar. Para as mães aí que já treinavam antes, também tem que passar por esse processo. Por quê? Durante a gestação, 100% das mulheres têm diástase. Só que após a gestação, muitas ficam com a diástase, aí tem até 6 semanas para voltar sozinha. Só que existe aí um percentual bem alto de mães que não voltam sozinhas e precisam fazer o tratamento. Então, tu precisa fazer o autoexame, eu até já postei também no meu perfil esse autoexame para te saber se tu tem ou não. Pode ser mães aí de mais tempo, que já tem filhos há mais tempo, ela pode fazer esse autoexame e verificar se ficou ou não com a diástase, tá? E daí precisa ir para as mães pós-parto, precisam saber que tem que passar por esse processo aí de preparar o corpo antes de voltar a uma atividade mais intensa. Então vai trabalhar com exercícios específicos, né, para reforçar a musculatura profunda do teu abdômen, exercícios posturais, exercícios aí que vão ajudar, não vai ser 100% fechamento da diástase, tá? Não, com o exercício não tem esse 100%, porém vai eliminar os sintomas. O que são os sintomas? Dor na lombar, incontinência urinária, disfunção do intestino, má postura, aquela barriga, às vezes a pessoa é magra, mas tem uma barriga saliente, pode ter certeza que ela ficou com uma diástase, uma hérnia umbilical. Então, para aliviar esses sintomas, tem que fazer os exercícios. Muitas vezes a pessoa diagnosticou que tem a diástase, fez o exame ou autoexame, ou fez uma ultrassom para identificar o tamanho dessa diástase aí. Tem que às vezes passar por um processo de cirurgia, mesmo passando por um processo de cirurgia, ela precisa fazer os exercícios depois para melhorar esses sintomas aí. Então a mãe aí pós-parto, ela precisa saber que antes de começar exercício mais intenso, ela precisa preparar o corpo, fazendo esse trabalho aí, esse processo aí, tá? Então é bem importante ter bastante consciência que não pode fazer abdominais tradicionais, porque quando tu faz exercícios tradicionais, ou tu volta numa intensidade aí maior, ou faz abdominais normais, os tradicionais,
tu faz uma pressão intra-abdominal, que isso causa o que lá dentro? Faz uma pressão para cima e para fora. E se tu tem uma diástase, vai forçar mais ainda essa abertura da parede abdominal aí, tá? E se tu fizer os exercícios específicos, vai tratar fazendo aí a pressão para cima e para dentro, fazendo com que feche aí essa diástase, tá? E melhore os sintomas. Então, por isso que é muito importante tu ter consciência e passar por esse processo antes de começar aí os exercícios mais intensos. Tá? Então, para isso tudo, a gente tem que ter esse cuidado, ele é muito importante para não ter nenhum problema mais tarde, né? É pior se tu não fizer e ir já direto para exercícios assim normais, tanto a mãe que já treinava antes, como a mãe que está iniciando, porque imagina se tu descobre, ou se tu não sabe que tu tem, e tu começa a fazer e tem aí uma piora desses sintomas aí. Aí tu vai ter que parar, ficar muito mais tempo parada para poder tratar isso aí. Então é bem importante que tu passe por esse processo aí antes, tá bom? Ok. Quem tem diástase pode fazer musculação? Então, como eu falei aqui antes, né? Ou de preferência que tu não faça. Se tu for, eu sei que eu tenho diástase, mas assim mesmo eu quero ir para academia. Tu tem que procurar o teu instrutor e ele tem que saber que muitos exercícios tu vai ficar muito limitado e muitos exercícios tu não vai poder fazer. Então, de preferência, o que tu faz? É melhor tu tratar fazendo os exercícios específicos e depois começar a fazer uma musculação. Porque senão tu vai ficar muito limitada. Vai ser, a grande maioria dos exercícios tu não pode fazer. Tu não vai poder fazer um agachamento, tu não vai poder fazer um leg press. Tudo que faz, a grande maioria dos exercícios que tu faz, tanto superior quanto inferior, tu faz uma pressão aí no teu abdômen, tu faz uma contração. E se tu não tiver consciência de que tu tem que fazer, manter ativo, principalmente aí no teu transverso abdominal, tu vai piorar aí a diástase, tá? Então, assim, para todos os exercícios, depois que tu passa pelo tratamento da diástase, tu vai criar uma consciência corporal muito grande e vai até te trazer uma melhora para te fazer os outros exercícios, porque vai te criar essa consciência aí, que quando tu faz exercício, tu precisa manter o teu transverso abdominal, que é a nossa cinta natural, ativa, tá? Mas para isso tu precisa trabalhar os exercícios específicos. Então, para a mãe que tem diástase, não é aconselhável que ela faça musculação. Primeiro, que ela passe por esse processo de tratamento para depois ir para os exercícios. Então, assim, não fica preocupada que tu vai ficar muito tempo fazendo. Não. O tratamento varia, claro, de diástase para diástase, né? Existem vários tamanhos que tu vai ter que identificar qual que tu tá. E depois tu vai fazer o tratamento. Mas não é um tratamento longo, que tu vai ter que ficar esperando muito tempo. Não. Mas é importante que tu faça. Porque senão, pode ter certeza que tu vai ter uma piora aí. E isso vai acabar com que tu fique muito mais tempo parada e vai evitar, tu não vai poder fazer os teus exercícios, tá? Então, é importante que tu tenha consciência disso, que tu tenha paciência, vai ter que passar pelo processo aí de tratamento para depois ir para uma musculação. Então, não adianta colocar aí a carroça na frente dos bois, porque tem que passar por esse processo, tá? É muito importante. Então, não adianta querer fazer antes a musculação. Não vai fazer, tá? Quanto tempo leva... Outra pergunta que me fizeram, né? Quanto tempo leva para a diástase fechar? Varia aí de 4 a 12 semanas, tá? Então, assim, é que nem o emagrecimento. Varia muito de pessoa para pessoa. Então, varia muito de qual tipo de diástase que tu tá. Se é uma total, se é uma funcional, uma afuncional. O que é funcional? É a diástase que tu tá ali com a abertura do reto abdominal, mas não tem aquele abaloamento quando tu faz a força, que estufa para fora. A afuncional é quando acontece isso, aí ela é mais grave.
Então, certamente ela vai ter que ter mais tempo aí para tratar. Mas aí varia de 4 semanas até 12 semanas. É que nem uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Ela consegue emagrecer em um mês? Sim, ela consegue. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade e vai emagrecer em até 3 meses. Mas ela é possível emagrecer em menos tempo. Só que vai depender do teu esforço, da tua dedicação para fazer aí o tratamento, para te dedicar aí a fazer os exercícios específicos, tá? Então, não é um período longo, mas é importante, tá? Então, tenha bastante consciência de que tu tem que fazer e tem que tratar, certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta que eu não tô falando aqui, pode mandar que eu já vou responder, tá bom? Quanto tempo de treino por dia é o ideal para emagrecer? Essa é uma pergunta que acontece frequentemente, porque a grande maioria das mães aí, pós-gestação, tem bastante dificuldade, né? E criam bastante gorduras aí em lugares específicos que incomodam muito. Então, foi como eu falei antes, né? É possível perder em 1, 2 meses? Sim, é possível sim. Mas tem gente que leva mais tempo porque não se dedica totalmente, ou nos treinos, ou na alimentação. Mas se tu tem aí, se tu todo dia tu treinar, tu pode treinar 15 minutos, 1 hora, meia hora, vai depender da tua dedicação, da intensidade que tu vai colocar nesse treino. Se tu treinar todos os dias 15 minutos numa intensidade alta, tu vai ter resultado. Só que tu tem que também ter consciência que tu vai ter as tuas outras 23 horas e 45 minutos que tu vai estar como? Tu vai estar totalmente parada, vai ficar muito tempo sentada, vai ficar deitada. Tem que ver como é que é a tua rotina aí do teu dia a dia. Então, tudo isso ajuda a potencializar o teu treino. Se não adianta tu fazer todos os dias 15 minutos, mas passar o resto do dia muito tempo parado, muito tempo deitada ou comendo demais. Não vai adiantar. Assim como também não vai adiantar se tu treinar 1 hora. Entendeu? Pode ser com uma intensidade alta, mas tu tem que pensar nas tuas... Então, tem gente que fala assim, eu vou todos os dias na academia e não tô vendo resultado. E esquece que tem 23 horas depois. E como é que as tuas outras 23 horas? Tu faz uma atividade a mais, tu tem uma vida ativa, ou tu para tudo, que nem assim, tem gente que, para ir às vezes na esquina, para ir no mercado, ali na esquina, pega o carro, podendo ir a pé ou podendo ir de bicicleta, sabe? Então isso varia muito da tua vida no teu dia a dia, que vai potencializar e ajudar a tu manter o teu corpo mais acelerado, o teu metabolismo mais acelerado, o teu corpo mais ativo. Então, muitas vezes a pessoa tem um emprego que fica muito tempo sentada, mas levanta, te agita, faz com que o teu corpo se movimente para não ficar totalmente parado. E principalmente aí a tua alimentação. Não adianta ter um gasto enorme durante ali a minha atividade e depois eu comer uma quantidade de calorias que ultrapasse o que eu gastei ali. Entendeu? Então tudo é uma balança aí, um equilíbrio. Como é que se diz a palavra? É fácil, mas não é simples. Então tu tem que entender isso. É fácil, mas não é tão simples. Só que é possível. Então é importante tu ter bastante consciência de que se tu fizer tudo bem equilibrado, não é nada de loucura aí, ficar maluca querendo fazer todos os exercícios, se matar fazendo, ou fazer uma dieta mega restrita, que tu não vai conseguir manter isso por muito tempo e depois tu vai ter um efeito contrário que vai ser muito pior. Então tenta manter equilibrado. Se tu todos os dias fizer uma atividade, seja de 15 a 1 hora, e mantém as tuas outras horas do teu dia também ativo, pode ter certeza que tu vai ter um resultado aí em 1 mês, tu já vai ver resultado, tá? E claro, mantendo uma alimentação equilibrada, mais ainda tu vai ter resultado. Então, nada adianta. Eu vejo muito aluno, essa semana ainda eu vi um relato de um aluno que ele não conseguia terminar nunca o treino. E eu fui verificar, eu disse, nossa, esse treino deve ser muito longo. E o treino dele dava para fazer em 40 minutos.
Só que eu comecei a observar, e eu sempre observava, a gente chama muita atenção dos alunos. Às vezes eu tenho vontade de colocar uma caixinha na entrada da academia e dizer assim, coloca aqui o seu celular. Porque eu vejo que as pessoas ali fazem uma série e ficam às vezes 10 minutos mexendo no telefone de uma série para outra. Gente, é como se tu começasse o exercício e parasse. E começasse de novo do zero. É como se tu tivesse sempre iniciando o exercício, iniciando ali o momento de tu fazer a academia. Tu tá rindo, Karen? Eu tô ligada. Porque acontece muito isso. E eu fui ver e eu disse, olha, o teu treino aqui é para durar 40 minutos. E tu tá ficando mais de uma hora. E eu sei o porquê que tu tá ficando. Tu sabe também por que tu tá ficando mais tempo. Fica muito tempo no celular. Infelizmente, a maioria dos alunos não gosta quando eu falo isso. Daí falam que precisam estar com o telefone ali porque tem uma emergência. Mas eu tô vendo que não é emergência. É porque quer ficar funcionando o telefone mesmo. Entendeu? Então, se tu pensar assim, eu vou pra academia e eu me focar, eu ir lá para aquele momento ali de fazer atividade, me concentrar, pode ter certeza que teu treino vai render, tu vai poder fazer em 40 minutos aí, um treino intenso, treinão forte, e não vai precisar aí ficar mais de uma hora, tá? Que tu colocou aí. Eu não faço, tô livre dessa mijadinha. É verdade. Tô de prova que tu tá aí focadíssima. Vai lá e treina rapidão, focada. É verdade. Não, essa mijada não foi pra ti mesmo. Mas existe, assim, muitos. Eu sempre digo que se eu tivesse uma academia aí, eu ia colocar uma caixinha. Ou aquele aluno que entrasse e eu ia dizer assim, pode pegar e dar meia volta e ir embora. Eu ia ter, ou ia me odiar ou ia me amar. Não ia ter meio termo. Porque aí o aluno coloca a culpa no professor, que o treino não tá rendendo, né? Esse treino tá muito fraco. O treino pode ser o mais básico do mundo, mas se tu colocar intensidade nele, pode ter certeza que tu vai ter resultado. Pode ser sempre o mesmo, se quiser, na verdade. Vai variar a intensidade que tu vai colocar nele. Só que não vai adiantar tu ficar... Tem gente que, ai meu Deus, só vê resultados se tu colocar um treino assim, parece que é um circo de Soleil. Tu tem que virar de cabeça para baixo para ele sentir assim, nossa, esse treino foi master. Ou aquele aluno assim, que precisa suar para dizer que o treino foi intenso. Gente, suor não é igual a queima de gordura, tá? Suor quer dizer desidratação. Então, às vezes, se tu suar demais, tu tá desidratando. Então, às vezes vai ser até prejudicial. Suor não quer dizer isso, tá? Então, também aprenda isso. Não quer dizer isso. Mas, tu tem que te focar, te dedicar totalmente. Assim, esquece de tudo fora ali da academia. Te concentra, tô fazendo ali um abdominal, te concentra no teu abdômen. Pensa no teu abdômen. Cada músculo tá trabalhando. Tô fazendo pé, tô fazendo um agachamento, concentra ali no movimento. Eu tenho certeza que tu vai ter um resultado excelente e tu também não vai ficar perdendo tempo. Então, um intervalo aí, quanto menos, melhor, mais intenso vai ser, principalmente aí para quem quer tá procurando aí emagrecer, tá bom? Então, também eu quero fazer assim, eu quero recapitular aí algumas coisas que eu postei essa semana, que é pare de mentir. Eu coloquei essa postagem aí pras mães. Eu já passei por algumas dessas situações aí, muitas dessas situações. Muitas mães colocam muita desculpa e mente para elas mesmas, né? Começam a colocar aí desculpa no companheiro, que o companheiro não ajuda, não consegue ir na academia porque não consegue, porque o marido não ajuda, não fica com o filho. Não tem problema. O marido não ajuda, não consegue ir na academia, treina em casa. Começa a treinar em casa. Tenho certeza que tu também vai ter resultado. Vai estar com teu filho, não vai ter essa desculpa aí, tá? E eu sempre brinco que a salvação é individual. Quem quer se cuidar, não tô falando só a parte estética, principalmente aí a saúde, vai arranjar um tempo para se dedicar e fazer uma atividade física.
Se chegasse um ponto assim de um médico dizer assim pra ti, olha só, fulana, tu tem que fazer atividade física porque tu tá correndo risco de vida, se tu não fizer, tu pode morrer. Eu tenho certeza que tu vai arranjar um tempo, não sei que horas do teu dia, mas tu vai arranjar. É sempre assim, é que nem fumante, né? Hoje ainda ouvi do meu sogro que ele diz que todo médico deveria de dizer isso para um fumante, ameaçar dizendo que ele tem pouco tempo de vida, que ele para em 2 tempos de fumar. Isso serve para tudo. Eu acho que tu tem que pensar assim, ó, que pena que tem que chegar nesse ponto, né? Mas eu acho que antes de chegar a esse ponto aí de atingir a tua saúde, tu tem que trabalhar na parte de prevenção. Quando tu trabalha na parte de prevenção, tu tá, vamos dizer assim, aumentando o teu tempo aí de vida. É um pré-remédio. Imagina tu ter isso, tu tem isso nas tuas mãos e às vezes a gente chega ao ponto de ter que ter um diagnóstico ruim para se dar conta de que tem que fazer uma atividade, para que tenha que mudar os seus hábitos, a sua rotina de vida aí. O que foi? Vamos ver o que a Karen colocou. Eu particularmente tive que aprender a me priorizar para conseguir cuidar de mim. Às vezes é isso que falta. Exatamente. A mãe costuma muito esquecer de si mesma. Isso acontece que eu acho que, assim, ó, tenho quase certeza que 100% das mães acontece isso. A gente se anula demais. Faz parte, é um processo natural das mães. É uma coisa natural, é a natureza da gente. A gente se anula quando a gente tem filho. A gente pensa primeiro neles e deixa a gente por último. Só que isso não pode durar a vida toda. Porque a gente tem que pensar que a gente estando bem, a gente vai estar bem para atender eles. E muitas vezes, quando a gente se anula, quando vê a gente está doente, está desmotivado, está com a autoestima baixa, e isso acaba afetando eles, porque a gente não vai estar legal e vai acabar passando isso para os nossos filhos. Quando tu não tá legal, tu passa isso para as pessoas. Tu passa essa imagem. A gente não consegue esconder. Então, seja na tua vida pessoal, seja no teu trabalho, quando tu não tá legal, é muito difícil a pessoa consegue disfarçar. Eu sou uma que eu brinco, eu falo com o meu rosto, né? Quando eu não tô legal, eu mostro na minha cara quando eu não tô legal. Então, isso é também pros filhos, principalmente pros de casa. Pros de casa a gente não vai disfarçar, a gente não consegue, porque a gente vive 24 horas. E quem convive contigo 24 horas te conhece. Então, mais do que nunca, a gente precisa se cuidar. Precisa entender que a gente tem, não é colocar a gente em primeiro lugar, mas a gente se cuidar em primeiro lugar para estar bem para os nossos familiares. A gente estando bem não é tão bom quando tu tá com a tua saúde em dia, quando tu tá com a tua autoestima elevada, tudo não flui muito melhor. Tu vai, vamos dizer assim, nós mulheres que somos vaidosas, queremos ter um corpo legal, não tô dizendo aquela maromba, aquela coisa perfeita, não, mas tu tá legal, que tu, eu olhei uma roupa, queria tanto entrar naquela roupa, e daí finalmente tu entrou, tu não te sente tão bem, tu não fica tão alegre, e tu não contagia quem tá na tua volta, não te traz uma energia boa, e isso traz uma energia boa para todo o resto. E vai te motivar, tu vai estar mais disposta para cuidar do teu filho, entendeu? Então, a gente precisa sim se cuidar em primeiro lugar, para todo o resto estar bem. E pode ter certeza que daí tudo flui melhor. Então, uma das coisas aí, a gente tem que parar de mentir pra gente mesmo que a gente não tem tempo, colocar desculpa nos outros, botar a culpa nos outros. É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, sendo que a culpa é nossa mesma. Tá? Então eu volto a repetir aquela frase, que a salvação é individual. Sim, a salvação individual depende só de ti, de mudar aí a tua vida. Não adianta, muitas vezes a gente, é a mesma coisa para um viciado, eu dizer para um viciado aí, para ele parar de beber, para ele parar de fumar, para ele, entendeu? Depende dele. As pessoas não mudam por outras pessoas. Elas têm que mudar por elas mesmas. Elas têm que melhorar por elas mesmas.
Porque quando tu muda por outra pessoa, isso vai durar pouco tempo. Pode ter certeza. Não vai durar muito tempo. Porque ela tá fazendo um esforço para aquela outra pessoa, não para ela. E isso não dura muito tempo. Quando vê e volta, às vezes até dá um efeito muito pior depois. Então pensa que é mudar pra ti. Tu fica bem pra ti. E isso que tu tem que ter consciência. Então muitas vezes as pessoas também põem culpa nessa postagem que eu coloquei, que não tem dinheiro para fazer uma dieta. Gente, não precisa fazer uma dieta, é uma reeducação alimentar. Essa semana eu ainda ouvi também de algumas alunas falando que fazer uma alimentação saudável custa caro. Gente, às vezes eu penso assim, não, a pessoa não tá me falando isso. Como que custa uma bandeja com 30 ovos? 30 ovos custa, tu encontra às vezes até mais barato, promoção, mas eu costumo comprar aqui numa atacarejo que eu compro, a gente paga R$9. É o segundo alimento mais nutritivo. Primeiro vem o leite materno e o segundo é os ovos. Então, assim, tem uma variedade de receita saudável que tu pode fazer com ovos, tá? O frango é mega barato. A minha alimentação praticamente é a mesma todos os dias. Eu dou uma variada no quê? Nas saladas, nos legumes, faço algumas receitinhas diferentes, a gente tem acesso à internet, que, nossa, a gente tem uma variedade aí que só não faz uma receita saudável quem não quer. A gente, às vezes, fica fuçando em um monte de besteira, em um monte de fofoca, a gente só quer ficar olhando fofoca, mas pesquisar uma receitinha saudável para te fazer uma boa alimentação, ninguém quer, né? Aí põe desculpa aí que é caro fazer uma alimentação saudável. Gente, não precisa comprar o light, o diet, comprar o xilitol, que custa um horror de caro. É só tu balancear. Compra aí ovos, compra o frango. A nossa comida durante a semana é praticamente aí carne moída e frango, ovos, salada, legumes. E os legumes. Então, não é difícil, não é caro, tá? Então, quem tá usando essa desculpa aí de que é caro, me desculpa eu agora. Isso aí é conversinha para quem não quer mudar aí a sua alimentação, tá? Então, não cola, para mim não cola. Então, começa agora, começa hoje, amanhã no feriado, não começa na terça-feira de pós-feriado, começa amanhã a ter uma alimentação mais saudável, tá bom? Qual é a outra coisa também que eu coloquei? Não vou lembrar agora, deixa eu ver. Dá um help aí, marido. O que eu coloquei? Eu coloquei tanta coisa que eu não lembro agora. Minha vida é o quê? Minha vida é uma correria. E qual é a mãe que não tem uma vida corrida? Gente, qual é a mãe que não tem uma vida corrida? Todas nós. Eu brinco que a gente é funcional. A gente não para. Eu sempre brinco aqui, né, que uma soneca e outra, eu escolho. Uma das sonecas da Aurora, eu escolho dormir com ela para me dar uma renovada aí da minha noite. E nas outras sonecas, eu faço o resto todo das coisas que eu pretendo fazer durante o dia. Ou organizar a casa, organizar os meus lanches, ou fazer uma atividade física quando eu não consigo ir na academia. Então, assim, toda mãe tem uma vida corrida. É uma rotina doida. Só que a gente não pode colocar desculpa que, minha vida é corrida, eu não consigo fazer nada. Consegue sim. E daí tem aquele papo, né, que, eu não tenho tempo. Quem aí é mãe sabe que a gente consegue organizar sim. Quem tem os filhos maiorzinhos, então, os filhos já são mais independentes, sabe que consegue fazer isso. Então não vem me dar essa desculpa aí. Que nem eu falei agora. Às vezes eu vejo aí muitas mães que ficam falando que não tem tempo para fazer uma atividade, não tem tempo para organizar comida, mas ficam aí às vezes 1 hora fuçando no telefone, vendo coisa de fofoca. O que isso está agregando na tua vida? Nada. Então não põe essa desculpa aí. Essa desculpinha não tá certo. Tá bom? Outra que eu coloquei também, que a mãe vive cansada. Qual é a mãe que não vive cansada? A gente vive cansada,
Oi, Sandri. A gente vive cansada. Gente, vida de mãe é assim. E não tem o que fazer. A gente escolheu ser mãe e tem que ir com essa rotina agora. Nós sempre estamos cansadas, sim. Porém, podemos ter um cansaço com uma vida saudável. Aí imagina se tu não tem uma vida saudável, não faz atividade, não se alimenta bem, tu vai ficar muito mais cansada e doente. Aí tu não vai ficar só cansado, tu vai ficar doente também. Thaís, vamos ver que a Thaís... A minha alimentação, tá, também é basicamente isso. A minha alimentação, tá, também é basicamente... Viu? Ah, tá, agora entendi. Isso é meio lento. Gente, é que o que acontece? As pessoas às vezes vivem para comer e não comem para viver. Essa frase aí eu sempre ouvi desde criança e é verdade. Então, assim, tu tem que pensar que a tua alimentação tem que ser saudável. E muitas vezes, tu não vai comer porque, nossa, essa é uma alimentação assim, super saborosa, mas tu tem que pensar que ela é uma alimentação que vai fazer bem para tua saúde. E o que eu digo? Tu não vai ficar restrita totalmente. Eu escolho, eu tenho o meu dia livre, né? Dia não, uma refeição livre que eu como que eu tenho vontade de comer. E se não for naquele dia que eu decidi e me der antes do que eu tinha planejado, eu vou comer. O que acontece? O grande erro de muitas pessoas, não só das mães, é na quantidade. Essa semana eu e a Sandra estamos conversando sobre isso, né, Sandra? Às vezes tu pode ir num lugar, tu não vai ficar antissocial. Eu não vou comer um doce, eu não vou comer, me convidar para comer pizza, eu não vou comer. Tu pode comer. Sabe o que é o nosso erro? O erro da grande maioria das pessoas é comer como se não houvesse amanhã. É esse o erro. Sabia que tu pode emagrecer se tu quiser, tu pode emagrecer comendo pizza todos os dias? É a quantidade que não vai te fazer bem. Então é isso que a gente tem que cuidar. Então, o dia que eu for lá comer, né, for numa pizzaria, ou for convidado para ir no aniversário, alguma coisa assim, tu tem que ter consciência que tu não precisa morrer comendo, repetir 1000 vezes. Gente, eu tenho um grave defeito que eu tô assim, tentando melhorar muito, mas tá difícil. Deixa eu ver antes o que a Sandy colocou. Eu tô aprendendo a não exagerar. 2, estamos aprendendo. No dia da minha refeição livre, o que acontece? Eu sirvo uma porção normal, até pouca, porém, o que eu faço? Eu repito várias porções pequenas. Gente, isso é horrível. Juro pra vocês que eu tô tentando me policiar e tô tentando assim, aprender assim, a me perguntar. Eu preciso repetir? É que nem aquela história do consumismo de comprar, né? Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Quando tu te faz essa pergunta, eu aprendi a ser menos consumista nessa parte de comprar quando eu comecei a fazer essa pergunta. E agora eu tô começando a fazer isso quando eu vou comer algo fora aí da minha alimentação, algo mais, uma guloseima, né? Então, assim, quando eu vou repetir, eu penso, eu preciso repetir? Eu realmente estou com vontade ou é gula? E saio de perto. Porque se eu ficar na mesa e eu ficar vendo, eu vou ficar beliscando. E eu sei que isso acontece com muitas de nós. Muitas mães fazem isso, muitas pessoas fazem isso, não só mães. Então, isso vai muito do nosso psicológico. A nossa cabeça que comanda aí as nossas vontades. Então, eu tô começando a fazer o quê? Eu me sirvo, porção normal, de gente normal, sem ser aquela boca nervosa, e saio de perto, ou tiro de perto de mim. Eu como devagar, tento comer o mais devagar possível, degusto bem aquela alimentação, paro uns minutos e aquela vontade vai embora. Aí eu vejo que era gula, muita gula. Mas é difícil, é um processo aí que tem que trabalhar, é um trabalho diário, tá? Então, assim, minha dica é para quando tu tá
nesse mesmo problema que eu, faz isso, dá certo, tá? Pelo menos tá começando a dar certo pra mim. Então, te faz a pergunta, eu preciso mais desse pedaço? Realmente? Preciso comer mais um doce, né, Sandri? Não preciso. Então, aí, as quantidades é que faz o grande estrago, tá? Outra coisa é do sono, né? A gente põe muita desculpa aí, as mães acabam mentindo pra si mesmo do sono. Eu tô com sono. Qual é a mãe que não tá com sono? Tá sempre com sono, principalmente as mães aí, as mães recentes, como eu, que a minha guriazinha ainda acorda à noite, né? Para as mães que têm os filhos maiores, que já dormem a noite toda, não tem tanto esse problema. Mas para as mães aí pós-parto, já é bem recente, acontece muito. Então, qual é a mãe que não tem sono? Sempre, a gente sempre tem sono. O tempo inteiro. Se eu me escorar aqui agora e fechar meus olhos, eu vou dormir. E vai acabar a live. Porque faz parte, é normal. Mas eu não posso botar isso desculpa e ficar dizendo que eu não vou fazer as minhas coisas, a minha atividade, porque eu tô com sono. Eu sempre dou aquela dica, né, da sonequinha, que ajuda demais, aí te dá um up, né, na tua energia. Então, assim, não fica enlouquecida querendo na hora da soneca dos filhos, porque quem é mãe aí, que tem uns bebezinhos novos, eles têm várias sonequinhas aí durante o dia. Então, uma das sonequinhas tira para dormir junto. Eu sempre tiro uma sonequinha junto com a Aurora. Eu gostaria de dormir todas juntas com ela, todas as sonecas, né? Mas aí eu penso que eu tenho muitas coisas para fazer. Então, aí pelo menos uma soneca eu tiro. Eu acordo praticamente com uma energia 100% renovada. Nossa, eu fico bem elétrica. Então, me ajuda demais. Então, aí para as outras mães conseguem fazer. Boa noite, cunhado. A Sandy colocou, não preciso, mas eu quero sempre. Ah, eu também, meu Deus do céu. É bom comer, né? Só que a gente tem que ter essa consciência. Aí, o que adianta eu me esforcei a semana inteira de treino, cuidei minha alimentação a semana inteira e eu ponho tudo por água abaixo, ponho literalmente fora fazendo esse estrago aí. Aí vale a pena? Então nem vai treinar. Eu digo na cara de pau, assim, ó. Não adianta tu treinar fortão a semana toda, cuidar da alimentação a semana toda, e daí nesse final de semana, nessa refeição livre, tu atolar os 2 pés e comer enlouquecidamente. Gente, essa semana ainda a minha outra colega, eu gosto de dar exemplos, né? Tô sempre falando de alguma colega. Porque elas me dão muitos exemplos bons que me fazem ir lembrar na hora de fazer a live. Ela tava aí andando praticamente em círculo. Então aí, ela sempre falando, né, que diminuía 1 quilo aí durante a semana, passava o final de semana, ela aumentava esse 1 quilo de novo. Oi, Kátia, lindona. E eu disse pra ela, alguma coisa tu tá fazendo errado no teu fim de semana. Se tu tá diminuindo 1 quilo aí durante a semana, que eu acho que, excelente, mas tu tá aumentando 1 quilo no final de semana, alguma coisa de muito errado tu tá fazendo. Vamos recapitular. O que tá acontecendo? Tá te alimentando? Não, a alimentação tá legal. Sempre dou uma corridinha no final de semana. Tá, então alguma coisa. Aí eu descobri que ela gosta de uma caipirinha. Eu já falei sobre isso, né? Bebida alcoólica aí pras mamães é um veneno, porque é uma caloria vazia. Não tem nutrientes nenhum. Então, eu sei, eu também de vez em quando gosto de tomar. Só que é como eu estava falando antes, é a quantidade que te prejudica. Se tu degustar, tomar aí de levezinho para te degustar, não vai influenciar. Agora, se tu tomar sexta, sábado, domingo, quantidades grandes, tudo por água abaixo. Tudo que tu fez de certinho durante a semana não adiantou de nada. E tu vai estar sempre no mesmo lugar. O objetivo que tu aí quis fazer, que tu planejou, pode ter certeza que tu não vai alcançar nunca. Por quê? Por causa dessas quantidades aí. Então tem que ter bastante cuidado. Pensa muito. Te faz aquela pergunta que nem eu falei. Eu preciso mais deste copo de caipira? Eu preciso tomar até o último gole? Eu preciso tomar um copão?
ou degustar para mim já vai ser o suficiente? Então, se tu quer ir alcançar os teus objetivos, ter a tua meta aí cumprida, tu vai ter que abdicar de algumas coisas, tá bom? Senão, tu vai andar em círculos sempre e não vai adiantar de nada. Aí não adianta ficar aí se lamentando ou ficar se questionando. No fundo, todo mundo sabe o que faz, o que falha, o que tá fazendo de errado, tá? Então, para te ter o teu resultado, tu tem que te fazer essa pergunta antes de afundar os 2 pés na jaca ou tomar aquela caipirinha, né? Tchau! Hein? Me conta aí, tu também é dessas? Tu não é mamãe ainda, mas é uma futura mamãe, acredito eu, né? Então já começa a te cuidar desde agora. Para quem não é mãe, também tem que ter esses cuidados aí, porque senão tu vai entrar numa gestação acima do peso, não vai estar aí com consciência corporal boa, tá? E daí vai ser muito pior depois. Eu vejo muitas mães aí que não se cuidavam antes da gestação, tinham uma vida totalmente, né, não cuidavam da alimentação, não faziam uma atividade, aumentaram muito durante a gestação e depois ficaram apavoradas aí e não conseguiam emagrecer. E foi muito mais difícil a caminhada. Se tu tem uma vida ativa antes, se tu tem uma vida ativa durante a gestação, pode ter certeza que depois teu resultado é muito mais rápido. Muito mais. Eu sempre digo que aquele aluno que ele pode ficar muito tempo sem treinar, mas se ele treinava antes, ele vai ter uma resposta muito rápida quando ele retornar. Nosso corpo é muito inteligente, então a nossa consciência corporal aí, a memória muscular é muito inteligente. Ela vai saber que aquela pessoa já treinava antes e vai ter uma resposta muito mais rápida do que aquela que nunca treinava, tá? Então, quem aí está se preparando, quer ser mãe ou tá entrando numa segunda gestação, começa a cuidar essa parte aí, tá? De preparar aí o teu corpo, de começar aí uma vida ativa. O que tu coloca aqui para nós? Já consigo pensar mais antes de comer e beber, mas confesso que gosto de um vinho, um espumante, um docinho. Eu sei. Mas eu não tô dizendo que tem que ser radical de parar de consumir, tá? Não tô dizendo isso. São as quantidades. Então, assim, se hoje tu decidiu tomar um vinho, tu tem consciência que tu não vai tomar uma garrafa inteira. Isso vai te prejudicar demais, tá? E lembrando aí que quem sempre fala, um cálice de vinho é saudável, faz bem pra saúde, desde que ele seja de uvas naturais, integrais, e isso a gente não tem no mercado. É muito difícil a gente encontrar. Então, tu não vai tomar aí uma garrafa inteira. Se tu tomar uma garrafa inteira, pode ter certeza que tudo que tu fez de certinho durante a semana, tu jogou fora, tá? E se tu decidiu aí tomar uma bebidinha, tu vai ter que escolher. Eu quero a bebidinha ou eu quero o doce? Vai ter que escolher um dos dois. Os dois ao mesmo tempo vai ficar difícil, vai ficar mais complicado. Mas a Kátia colocou, mas já penso antes, preciso, quero muito. Essas perguntas aí são gatilhos que a gente faz e isso ajuda demais. Pode ter certeza. Parece meio besta, mas funciona muito. Nosso cérebro aí começa a literalmente pensar, eu preciso disso. Essa semana ainda, vou dar exemplo, tinha uma aluna que estava vendo um perfume e eu tava com perfume, não tinha necessidade. E ela veio e eu peguei na mão e eu pensei assim, eu me fiz a pergunta, eu pensando comigo, eu fiquei parada olhando para ela e me fazendo a pergunta assim, né? Devolvi para ela, ué, o que houve? Eu disse, não preciso, porque eu já tenho. E assim tu vai fazer com a tua alimentação. Quando tu quiser comer mais um docinho, quiser tomar mais uma taça, tu vai te perguntar, eu preciso dessa taça? E sai de perto. Sai correndo de preferência. O ideal é fazer o quê? Agora, antes eu costumava fazer o quê? Eu me servia e deixava as comidas em cima da mesa. E o que acontecia? Eu comia a quantidade ideal,
né? Tudo certinho. E comia e continuava beliscando, beliscando. Quando via, já tinha comido outra quantidade daquela. Gente, então assim, a gente tem que começar a usar estratégias para quando a gente não tem controle. Um controle que eu digo assim, que a gente não tem um domínio ainda, né? Então, o que que tu faz? Hoje eu faço assim, ó. Eu vou lá, deixo tudo em cima do fogão, ou eu faço o quê? Eu me sirvo a quantidade e guardo todo o resto. Porque o que vai acontecer? Eu vou ficar com preguiça de servir de novo. E daí quando vê, passou o tempo, passou aí uns minutos e eu vejo que era gula. Não era fome, não era vontade mais de comer. Era literalmente gula. O que as gurias colocaram? Cansei de entrar no iFood, escolher umas tranqueiras e pensar, tá, mas eu nem quero tanto. E esvaziei o carrinho. Viu? Quando a gente se faz essa pergunta, tu cria esses gatilhos aí e tu acaba vendo que não é necessário, que tu não precisa. Isso serve para tudo na vida da gente, seja para consumir coisas físicas, comprar, ou seja, na alimentação. A alimentação funciona demais. O que a Karen colocou? E a tua outra aluna disse, não posso comprar porque preciso comprar para... É verdade, tu tava junto, né? Gente, é verdade. Daí quando tu falou isso, eu pensei, meu Deus do céu, as fraldas da Aurora estão acabando. Eu preciso comprar. Aí eu pensei, o perfume já era. Aí foi onde o que aconteceu? Eu me anulei pra comprar fraldas pra ela. Mas foi um anulo bom, porque era um consumismo que eu não precisava naquele momento. Então é importante a gente fazer essas perguntas e isso vai ajudando o nosso psicológico a melhorar, a gente ter domínio com nós, a gente dominar as nossas vontades. A gente não pode deixar as nossas vontades nos dominar. Isso é bem importante a gente aprender isso. Quem domina nós somos nós. Quem domina as nossas vontades somos nós, não as nossas vontades com nós, tá? Então eu termino essa live falando isso. Tu vai te dominar daqui pra frente. Quem é mais forte? Um prato de comida ou tu? Pelo amor de Deus, né? Tu é mais forte. Tu é mais forte do que um chocolate. Tu é mais forte do que uma garrafa de vinho, tá, Kátia? Então, toma consciência disso. Quando tu te olhar e te ver assim, ó, plena, quando tu... Gente, antes de terminar, eu quero dizer assim, ó, não é tão prazeroso quando tu consegue dizer não. Tu, Kátia, não. Tu, Karen, essa semana tu me falou que teu esposo fez aí uma comida excelente, mas que era bem gordinha, né? E tu conseguiu dizer não e fez lá, tomou teu cafezinho com leite, né? Serena, plena. Tu vai dizer que não deu uma sensação assim, ó, tipo, nossa, eu sou forte. E não te deu aquela sensação de tipo assim, ó, consegui, né? Parece que é uma sensação de liberdade. Eu me sinto assim, ó, me dá um prazer quando eu consigo dominar essas vontades que não são necessárias. Então, assim, tem que perguntar, é necessário isso? Não é. E quando tu consegue dizer não, tu fica plena. Nossa, gente, eu me sinto plena, assim. Eu olho, gente, Andressa! Que orgulho! Eu olho pra mim e digo assim, que tô orgulhosa de ti. Eu fico orgulhosa de mim. O que tu colocou? Outra dica. Nunca vá ao mercado quando estiver morrendo de fome. Nossa, nunca! Essa é uma dica que é excelente. Nunca vá comprar, nunca vá no mercado com fome. Jamais. Isso aí é um tiro no pé. Só vai olhar besteira. Só vai olhar só as gordices. Só coisa que não deve comer. A melhor sensação, né? Quando a gente aprende a dizer não. O que a Kátia ia falar nessa dica de mercado? Compro muita porcaria. Eu sei que a tua vida é uma correria maluca aí, que tu não tem muito tempo. Mas eu sei também que tu é super dedicada, eu já te dei aula. E eu sei que tu é uma aluna mega dedicada. E eu tenho certeza que tu vai ser muito dedicada se tu começar a ir preparar as tuas marmitinhas, levar tudo prontinho, para não correr o risco de ficar um intervalo muito grande sem comer ou ir no mercado morrendo de fome. E acabar comprando só porcaria. Aí, gente, é tão ruim, eu já fiz muito disso.
de sair assim, de ficar horrores de horas sem comer e ir no mercado morrendo de fome, porque eu tinha que passar para pegar uma coisa simples e acabo pegando, além de tu gastar mais, tu acaba pegando só coisa que não deve, só aquele de fácil acesso, só os industrializados, cheio aí de conservante, cheio de coisas que não são naturais, tudo para te comer rápido porque tu tá com fome e tu quer consumir naquela hora, tu tá dirigindo e comendo, tá? Então aí, essas dicas. Te faz a pergunta, vou terminar a live falando isso. Sem fome, eu só compro saudável. Claro, porque o teu cérebro tá pensando, não é o teu estômago que tá pensando. Acontece muito, né? E não é assim, não vou comer porque não posso, mas sim, não vou comer porque eu não quero. Exatamente! É exatamente isso. O problema é a fome, Kátia. A fome é um bichinho que corrói o corpo inteiro. Vamos ver o que o meu marido colocou. É só mudar o pensamento. Ao invés de querer algo rápido, pense que quer algo nutritivo. Automaticamente o olho vai para as coisas boas. Meu marido é um expert nisso. Gente, é verdade. Quando a gente... São tudo gatilhos mentais, tá? Então, tudo sim, são perguntas que tu faz para ti mesmo, que faz o teu pensamento mudar a direção. São, como ele falou ali, ao invés de tu fazer essa pergunta aí, tu conseguir raciocinar, se tu conseguir raciocinar, porque quando a gente tá com fome, a gente não raciocina muito bem. Eu sou uma pessoa, meu marido também é outro, quando a gente tá com fome, a gente fica até... É feio de dizer, mas a gente fica até de mau humor. A gente fica num ranço. Então, para evitar isso, a gente tenta fazer o quê? Sempre manter aí os horários certinhos. Quando não é possível, se faz essa pergunta. Preciso comer algo nutritivo. Funciona demais. Então, assim, já aconteceu. Agora eu não faço mais isso, tá? De ir no mercado, mesmo quando eu vou com fome. O que eu faço? Eu tô com fome, então eu pego um cacho de banana. Vai ser de fácil acesso, vai ser nutritivo e eu não vou comer uma besteira, tá? Então, tudo isso são estratégias pra gente não errar, tá bom? Gente, eu vou finalizar então a live. Mais uma vez eu vou finalizar a live. Tá bom demais, eu adoro essa conversa, eu adoro quando vocês têm esse retorno aí, porque a gente se identifica, né? E isso faz com que a gente veja e se ajude aí um ao outro a ver o que a gente tá errando, tá? Então, assim, ó, uma boa noite pra vocês, um bom feriado. Lembrando aí pras ratinhas de treino, amanhã tem treino às 19h37 da noite, tá? Então eu vou esperar todos vocês aí. Para quem aí quiser fazer refeição livre do feriado, vai ficar 7 dias. E vai ficar 7 dias aí só. Por que a Andressa tá fazendo isso? Porque tem projeto chegando aí para vocês, mamães, e para as futuras mamães. Tem projeto na área. Então são tudo estratégias que a gente tá fazendo aí. Eu tô fazendo um curso aí, tô me especializando em diástase. Vou trazer esse projeto aí para vocês, para ajudar as mamães aí a tratar isso aí. Para ajudar as mamães aí nesse projeto também a emagrecer. Então vai ser um projeto muito bacana, muito legal. Eu tô dando uma adiantada aí no que a gente tá preparando para vocês, tá? Então as lives agora de treino vai ficar por 7 dias. Então aproveite os 7 dias e não perde o dia da live. Então amanhã às 19h37 vai ter live de treino de feriado, tá? Então para garantir o teu feriado, não perde essa live de amanhã. E já convida aquela amiguinha que tá precisando fazer um treininho aí no feriado, que tu sabe que ela deu uma exagerada, tá? Então aí, pra finalizar, realmente eu preciso? Deem coração na live, deem muitos corações na live. Ai, gente, eu amo demais vocês, foi bom demais. Adoro conversar muito com vocês e ter esse retorno aí, tá bom? Um beijão, uma boa noite e até a próxima. Me mandem sugestões, me mandem perguntas. Não, peraí, olha a pessoa doida. Esqueço de dar os outros recados. A próxima live, o assunto vai ser sobre... Cadê? Tá aqui.
Olha, vai estar bem interessante. Eu acho que vai estar eu quero muito aí que as mamães convidem os seus maridos. Porque aí, casais que treinam juntos, a mãe e o pai emagrecem juntos. Tema bem legal. Eu acho que vai dar aí muito... Como é que é? Pano pra manga, é esse o ditado, né? Então, fiquem ligados que a próxima live o tema vai ser esse, tá bom? Então já deixa aí o marido ligadinho que ele vai receber dicas aí pra te ajudar a seguir esse projeto aí de emagrecimento. E eu vou finalizar porque a minha neném tá precisando de mim, tá bom? Um beijo, boa noite. Topo treinar na praia. É isso aí, na praia, tá bom? Beijo, boa noite e até a próxima.